Este é um dos maiores rios do nosso planeta e ainda é um mistério. Ele corre desde o coração da Ásia até o Oceano Pacífico e divide duas superpotências, a Rússia e a China. Sua bacia hidrográfica se expande pelos habitats mais imensos e diversos do planeta. Vastas pradarias, trechos inteiros de florestas intocadas, povoadas por vida selvagem, paisagens inusitadas, moldadas pela lava vulcânica e úmidas selvas subtropicais. As planícies alagadas deste rio não parecem ter fim. Elas compõem uma imensidão selvagem e intocada, que faz parte de uma bacia hidrográfica maior que o estado do Alasca. Não é um simples rio. É uma rede complexa de afluentes, lagos e pântanos. Uma paisagem marinha em escala continental. Amur, o Amazonas da Ásia. Por dentro do Vale das Sombras. É impossível identificar onde começa o mar e termina o rio. É aqui, na Rússia, que o Amur encontra o Oceano Pacífico. Em meio a uma lenta e constante dança entre o rio, o céu e o mar. São as nuvens oceânicas que ajudam na fluência do rio. E a generosidade da água doce do rio mantém o mar vivo. O rio Amur deságua no Estreito de Tatar, que conecta o Mar do Japão com o Mar de Okhotsk, uma das áreas de pesca mais férteis do planeta. Os dias ensolarados são escassos por esta costa, mas essa região é bastante convidativa para muitas criaturas. Há bastante comida para todo mundo. Mas a fêmea do urso pardo protege seus filhotes da bagunça voraz à beira do rio. Há muitos machos grandes em volta e ela se sente incomodada quando eles se aproximam. O urso pardo de Ussuri é um pouco menor do que seus primos do Alasca. Perder o seu filhote de vista por um minuto pode acabar em tragédia. Ao contrário do que acontece no Alasca, as fêmeas daqui ainda precisam se preocupar com uma outra ameaça. O extremo leste da Rússia é o reino do tigre siberiano. E o seu café da manhã, tranquilamente, pode ser um ursinho. Esta enseada selvagem e rochosa é uma encruzilhada. A correnteza violenta de água doce do Amur se mistura ao mar salgado. Aqui, correntes oceânicas polares e subtropicais se encontram, formando neblinas e nevoeiros temidos pelos navios e que tornam o litoral altamente úmido. Os dominantes ventos alísios carregam essas nuvens por milhares de quilômetros para que elas chovam intensamente nas serras do nordeste da Ásia, alimentando suas densas florestas. Ao descer o Amur, nos primeiros 1000 quilômetros, você estará indo na direção sul em paralelo à costa do Pacífico.
Cercado por montanhas, este enorme rio é muito profundo por aqui. Em uma terra sem estradas, os rios são as únicas vias de transporte, tanto para colonos quanto para nativos, seja por meio de água ou sobre o gelo. E o Amur não é uma rota de trânsito apenas para os seres humanos. No outono, o salmão queta sobe mais de 1000 quilômetros pelo rio principal. Alguns desses peixes que lutam contra a correnteza já chegaram a viajar 16.000 quilômetros. A cada confluência, grupos de salmões vão deixando o rio principal para entrar nos afluentes que descem as montanhas. Junto à bacia hidrográfica do Pacífico, os límpidos riachos da montanha oferecem um terreno perfeito para a desova. O salmão queta volta ao local onde nasceu, para se reproduzir. E eles estão sendo esperados. A reprodução é a última coisa que passa pela cabeça de um salmão. Sexo e morte são quase simultâneos. Esses peixes fortes entregam a vida quando finalmente desovam. As cabeceiras rasas de correntezas fortes do Pacífico são ricas em oxigênio e perfeitas para os ovos e os filhotes. As fêmeas escolhem um local adequado no cascalho e ajeitam a areia. Então, desovam milhares de ovos, que serão fertilizados dentro da água. Quando os ovos finalmente abrirem, seus pais já terão morrido. Então, os filhotes vão descer o rio Amur em direção ao Pacífico. E em 4 anos, eles estarão de volta. A chegada de toneladas de proteína é uma dádiva para a fauna local. E uma bênção para esta mãe, que precisa alimentar 3 ursinhos pardos. Não é preciso ter habilidades de pesca quando o rio fornece salmão fresco por toda a extensão de sua margem. Enfim, a mamãe poderá comer em paz. Mas a refeição dos irmãos não tem nada de pacífica. Quanto mais alta a oferta de comida, mais vorazes eles parecem ficar. Os muitos rios que fluem ao longo da cordilheira de Sijot-Alin, no norte da Rússia, possuem nomes antigos: Kor, Bikin, Anui. Nomes que ecoam os idiomas das populações que vivem por aqui há milhares de anos. Essas verdejantes colinas do extremo leste russo se orgulham de ser um dos últimos santuários de natureza selvagem. Ironicamente, é a presença dos humanos que preserva esta terra intocada. Krasny Yar, a principal comunidade indígena da região, se concentra às margens do rio Bikin, bem no extremo da floresta. Os nativos vivem nesta terra há milhares de anos e geram um impacto mínimo na natureza. Eles são chamados de Udegi, uma tribo de caçadores. E são eles que protestam contra a exploração extrativista e a destruição de matas nativas.
Distante de estradas, ferrovias e cidades, os Udeg são autossuficientes. Nada é desperdiçado. Até os destroços de veículos têm uma segunda vida, como barricadas contra javalis e ursos. Porém, muitos membros da geração mais jovem não veem seu futuro aqui e muitas vezes trocam a vida dura nos confins da floresta pelo que eles esperam ser uma vida melhor em uma cidade russa. A mata fechada começa no limite da aldeia Udeg, sendo que o rio Bikin é sua única via de acesso. Os bosques cheios de névoa das montanhas que acompanham o rio são um refúgio de Amba. É assim que o tigre siberiano é chamado pelos Udeg. Desde os tempos mais primórdios, o Amba e os Udeg compartilham este território de caça. O respeito sempre foi mútuo. Esta cultura antiga, com sua compreensão profunda e sutil da natureza, não é nada primitiva. Hoje, ela está em declínio. Mas a floresta ainda alimenta os Udeg, assim como os rios repletos de salmão. Estocar uma boa quantidade de mantimentos de inverno também é vital para os esquilos. Haverá muitos filhotes no próximo verão. Um caçador Udeg nunca mataria um tigre. Isso atrairia desgraças. Quando os colhedores se vão, o Amba reafirma que este é o seu território. Um pouco além da bacia do grande rio Amur, próximo ao Oceano Pacífico, a cordilheira Sijote-Alin cai em linha reta até o mar. Estas falésias são inacessíveis para a maioria, exceto para um alpinista especialista em penhascos, o goral. A maioria dos mamíferos corre dos predadores, mas os gorais são diferentes. Eles se movem devagar, com cuidado, e analisam cada passo a ser dado. Para um goral, não há lugar para um passo em falso. Os gorais também vivem em uma topografia semelhante no Himalaia e outras cadeias rochosas asiáticas. Isso causa o isolamento das já pequenas populações. Em uma proporção geológica, estes penhascos são considerados jovens. Pouco tempo atrás, esta faixa litorânea foi um arquipélago de ilhas vulcânicas no Oceano Pacífico. Mas no fundo do mar, a placa do Pacífico se move para o oeste, deslizando sob o continente. Neste processo, as ilhas estão sendo empurradas em direção à borda do continente. Foi assim que o velho Amur foi direcionado para o norte, adquirindo cerca de 1000 quilômetros em seu fluxo.
A flora dos bosques de Sijot-Alin é extremamente diversificada, mais do que em qualquer outra área do planeta dentro da zona temperada. As monções carregam chuvas abundantes e o terreno áspero cria microclimas tanto para as árvores subtropicais quanto para as subárticas. Em outubro, muitos animais começam a se recolher para o inverno. Os rios ainda fluem, mas não por muito tempo. Assim que o vento mudar, o gelado ar polar virá do norte para interromper a jornada da vida. Os picos das montanhas são os primeiros a sentir o congelamento ártico, conforme os ventos do norte vêm trazendo as nuvens de neve. Um perdiz da Sibéria toma uma última atitude contra o inverno e registra seu local de acasalamento para a próxima primavera. Não é raro ter quase 1 metro de neve por aqui. No inverno, as temperaturas caem muito abaixo de zero, chegando a 40 graus negativos. No lado do oceano da cordilheira de Sijot-Alin, o inverno é menos penoso, com muito menos neve e as temperaturas raramente caindo abaixo dos 25 graus negativos. O Pacífico é um enorme depósito de calor. A água quente flui vindo do sul, aquecendo o ar gelado que desce do Ártico, ao longo de uma estreita faixa de terra na costa. Os cervos Sika são atraídos para esta orla vindos de toda parte, pelo calor e por uma especiaria interessante. A arrebentação traz o kelp, uma alga marinha gigante que forma vastas florestas subaquáticas. Salgadas e cheias de minerais, esses frutos do mar são irresistíveis para os pequenos veados. Eles se arriscam porque os sais minerais são necessários. Mas eles ficam vulneráveis a céu aberto. O perigo espreita nas margens da floresta. Esta tigresa conhece as trilhas que os Sika seguem para retornar à floresta. Ela seguiu os cervos até a orla e agora espera eles voltarem para a floresta. E os caminhos da beira do penhasco até a praia são limitados. Os patos arlequim são visitantes de inverno vindos do Ártico, onde os rios já estão congelados. Eles passam o inverno em torno desse litoral rochoso. Para ter acesso à água doce, eles vêm até a foz dos rios ao longo do Sijot-Alin. Mesmo a poucos metros rio adentro, todos os cursos d'água estão cobertos de gelo espesso. É o calor do oceano que mantém os rios correndo perto da costa. Como o cervo Sika, os patos arlequim são cautelosos na praia. Eles preferem a segurança da água. Os cervos estão mais seguros dentro da vegetação densa, onde eles podem se esconder e descansar durante o dia. Mas na viagem até a floresta, o perigo está à espreita.
Nas matas ciliares do rio Amur, ao norte da Rússia, os cervos Sika ficam mais vulneráveis na neve alta. Eles não conseguem correr rápido. Mas para atacar de surpresa, um predador precisa se aproximar. O silêncio repentino significa que o resto do bando está seguro. Por enquanto. A tigresa não come demais. 2 filhotes famintos estão aguardando na floresta. Os jovens tigres estão quase adultos, mas eles ainda dependem das habilidades de caça de sua mãe. Muitas vezes, os corvos e as gralhas alertam sobre a presença de um tigre. O segundo filhote chega. Os irmãos têm que comer antes que a carne congele. Eles têm dificuldade para rasgar a pele mesmo com seus dentes afiados. Vão precisar de mais um ano até poderem caçar por conta própria. A mãe tigresa não está alimentando apenas a sua família. Em tempos de terras congeladas, outros bichos também dependem de suas presas. A águia rabalva costuma pescar, mas no inverno ela é obrigada a pegar os restos ao lado de corvos, gralhas e qualquer outro pequeno carnívoro com fome por ali. Eles passariam fome durante o inverno se não fosse por essas carcaças deixadas pelos tigres. A majestosa águia paga por essas refeições com sua dignidade. Este não é o tipo de acompanhante que ela gosta de ter. A maior parte do rio Amur, seus afluentes e suas zonas úmidas estão agora bloqueadas pelo gelo. O gelo é sólido, com cerca de 1 metro de espessura. E não é fácil perfurá-lo. O verdadeiro desafio é saber onde furar. E conseguir esperar pacientemente no frio durante horas, enquanto o buraco no gelo continua fechando. Há milênios, as pessoas têm feito isso no rio Amur. Um bom pescador é definido pelo conhecimento tradicional de dinâmica fluvial e dos hábitos dos peixes. O povo Nanai sempre viveu às custas do rio.
comer, vender e fazer quase tudo baseado na pescaria, incluindo roupas e luvas com pele de peixe. O rio Amur alimentou muitas gerações e alimenta milhões até hoje. Os Nanai, ou povo do rio como são chamados, abandonaram muitos de seus velhos hábitos. Sua população diminuiu, seu idioma quase desapareceu. Seu futuro está ligado ao do rio Amur, onde a superexploração ameaça seu modo de vida. Mas no frio rigoroso, suas lareiras ainda oferecem um pouso aquecido aqui na fronteira do extremo leste. No final de abril, o rio Amur começa a demonstrar sinais de mudança. Uma forte ressaca começa a beliscar as bordas das primeiras aberturas no gelo. Agora, a águia rabalva poderá recuperar sua dignidade no rio. Os corvos irritantes continuam em volta, mas agora eles dependem dela, que enfim recupera o seu lugar como predador de elite. O gelo começa a se mexer à medida que a água sobe. Suavemente no início, mas logo ele adquire uma força incontrolável. O gelo se ergue e começa a se espatifar. Milhares de acres de gelo são carregados. O rio Amur parece uma esteira transportadora gigante, superando todos os trens de carga da ferrovia transiberiana. Durante semanas, o som estranho do gelo à deriva sinaliza o início da primavera. Porém, o inverno paira um pouco mais pelos afluentes ao norte do rio. Ao final de maio, os pântanos começam a florescer. O longo silêncio é quebrado. Milhões de rãs do Dibovski estão ocupadas produzindo mais milhões de rãs do Dibovski. Elas não perdem tempo com namoros demorados. Por outro lado, os patos mandarins não são tão apressados. Esta fêmea precisa de alguns lembretes de que o relógio da primavera está correndo. O truque é mergulhá-la por um tempo. Parece funcionar para patos e rãs. Chegou a hora do lanche.
Nesta época do ano, é fácil flagrar um sapo com as calças arriadas. Mas o desafio é terminar o lanche antes que a próxima parceira passe voando por ali. As geadas noturnas acabaram, mas os brotos de amieiro e carvalho mongol ainda não floresceram. O sol começa a aquecer o chão da floresta. Por isso, flores silvestres como a Adonis do Amur e a flor estrela boreal despontam para os primeiros insetos. As névoas matinais carregam umidade para os bosques desidratados rio acima. E as várzeas florescem. Todas as plantas e animais que habitam o enorme Vale do Amur precisam lidar com várias inundações a cada ano. E a primeira delas é provocada pela neve derretida no topo das montanhas. As enchentes alagam as margens do Amur e carregam uma enorme quantidade de sedimentos rio abaixo. A paisagem do rio vai mudando de figura a cada enchente. Quando as inundações baixam, grandes ilhas de areia ficam expostas. Estas areias vieram de lugares distantes como a Mongólia, a Coreia e as montanhas no extremo norte da Sibéria. Era isso que as andorinhas estavam esperando. Areia e sol é tudo que elas precisam para se reproduzir. No meio do rio, seus ninhos estão protegidos de javalis, raposas ou guaxinins. Mas nada está totalmente a salvo do capricho das águas. Crescer e aprender a voar nas margens do rio Amur é uma corrida contra o tempo. A água subindo é sempre uma ameaça. A marca d'água alta revela que ninhos já foram construídos por casais jovens e inexperientes. Este filhote escapou do rio, mas ele está indo na direção de outro perigo. Sem querer, ele invade uma das zonas proibidas que rodeiam cada ninho. Casais reprodutores não toleram outros filhotes no seu espaço. Nenhuma exceção é feita. Missão cumprida. Esse passarinho está entre os felizardos que sobreviveram a um ataque tão violento. Mas também há anos em que o Amur cobra um preço maior sobre sua espécie. Canais profundos entre ilhas são o refúgio de um monstro do rio. O Amur caluga, da família do esturjão, é um dos maiores peixes de água doce do mundo
e fica no fundo do rio à espera de peixes menores. Indivíduos mais velhos podem pesar 1 tonelada e atingir um comprimento de cerca de 5 metros. O amur caluga está sendo caçado até a extinção porque os seus ovos não fecundados são uma iguaria apreciada em mercados de luxo de todo o mundo. Agora ele está ameaçado e protegido, pelo menos pelas leis. Por quase 5.000 quilômetros, nenhuma barragem interrompe seu fluxo e nada limita a margem de manobra de um dos últimos cursos de água naturalmente dinâmicos do planeta. Apenas 2 pontes conectam suas margens. A ponte em Khabarovsk foi construída na virada do milênio, substituindo a ponte ferroviária transiberiana construída em 1916. A construção da Transsib e a fundação do porto fluvial em Khabarovsk demonstram a determinação da Rússia de permanecer no Amur, para o bem ou para o mal, mas com certeza para sempre. A ferrovia mais longa do mundo tem 10.000 quilômetros e finalmente conecta o extremo leste russo aos entrepostos da Europa. Toda a carga, os viajantes civis e as tropas que se deslocaram entre Vladivostok e Moscou passaram por esta ponte. Graças à Transsib, a antiga base militar cosaca na margem sul do rio Amur cresceu e se tornou uma cidade de fronteira. Quando o general e governador russo Muraviev assinou um tratado de fronteira entre o Império Russo e a dinastia Qing da China, ele não poderia imaginar o tamanho da expansão urbana que haveria hoje num local tão ermo quanto o Vale de Amur. Hoje, um século depois da primeira ponte ter sido construída sobre o Amur, Khabarovsk é uma cidade moderna com mais de 500 mil de russos vindos de toda a antiga União Soviética. Esta cidade fronteiriça, localizada na confluência de 2 rios de fronteira, o Amur e o Ussuri, indica a fronteira entre a Rússia e a China. Talvez inspirado pela forma como o rio lentamente se contorce como uma criatura de uma antiga lenda. Aqui, o Amur é chamado pelo seu nome chinês, Heilongjiang, o dragão negro.